Central 3. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3! Está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Mais uma parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes que nos divulgam, nos prestigiam, amam o Fronteiras Invisíveis do Futebol. Por favor, compartilhe, divulgue o programa nesse nosso retorno, esse retorno que é um oferecimento da Pet Love, nossa parceira. E estamos no 100º Fronteiras Invisíveis do Futebol, ainda por cima. Como diria amigão, 100! Né, saudoso amigão. E no feed vão ter mais de 100 programas, porque tem o especial do Maradona, que não tá na contagem, tem a entrevista com o Petkovic, que não tá na contagem, né? Mas temos aí 100 Fronteiras Invisíveis do Futebol. E, meu caro Matias, você vai apresentar o tema e a gente vai fazer um disclaimer também, né? Pois é, Felipe, porque quando a gente pensou, né, nos programas, principalmente durante a Copa do Mundo, a gente queria encaixar os adversários do Brasil na semana dos jogos, né? E como a gente já tem um episódio sobre o Haiti, que a gente gravou em 2019, por conta dos 15 anos do Jogo da Paz, e já lançamos o episódio sobre o Marrocos, sobrava a Escócia, né? Que vai ser o terceiro e último adversário da seleção brasileira nessa fase de grupos. Porém, durante a elaboração do programa, a gente subestimou a história escocesa, porque já estava com quase 60 páginas de roteiro, tanto da parte histórica quanto futebolística. Então, a gente dividiu o programa em dois, né? Então vai ser mais um díptico, nesse caso, sobre a Escócia. Só que, novamente, sem querer. Porque, infelizmente, não vai dar para cobrir toda a história escocesa, como o Matias explicou, antes do jogo com o Brasil. Especialmente a parte do futebol, né? A pesquisa do Matias foi muito aprofundada, a gente vai receber um convidado, que vocês vão ver quem é. Então, a parte do futebol também ficou um pouquinho extensa, e aí a gente achou melhor dividir em dois. E a temporada do Fronteiras Invisíveis do Futebol vai ter 16 programas. Isso estava decidido, isso foi acordado com os nossos parceiros da Pet Love. Então, pro ano que vem, né, se tivermos parceiro pro ano que vem, e teremos, porque o programa está dando resultado, a gente provavelmente deixou um tema pro ano que vem. É uma ilha grande, né? É uma ilha grande que anda muito no noticiário, por conta de um senhor, né, um old man yells at cloud, lá em Washington. Então essa ilha acabou rodando para a gente também manter a proporção geográfica, né, regional, já que vai ter um programa sobre um estado do Brasil, vai ter programa sobre uma importante cidade no mundo, vai ter programas muito legais para vocês. Bem, então passemos agora para o primeiro bloco sobre a história da Escócia. A história. Bem, Felipe, a gente volta à última era do gelo lá entre os anos de 2000 e 9000, antes da Era Comum. Pois é, né? A Escócia é uma região bastante fria, tá, gente? Né? A Escócia é uma das regiões, né, bem ao norte, né, com população humana. É uma região ainda por cima que você tem as montanhas, os vales, né? Então, o povoamento da Escócia, ele começa mesmo, especialmente após a última era do gelo. Tá? Não é como em alguns lugares em que nós temos
por exemplo, registros humanos ou registros dos antepassados humanos, né? Então, por exemplo, você tem pinturas rupestres, né, de 50, 60 mil anos de idade. A presença humana na Escócia ela é muito mais recente, porque dependeu desse recuo das geleiras, né, o fim dessas grandes geleiras, e ao mesmo tempo, meu caro Matias, essas geleiras que permitiram também o povoamento da Escócia, porque o que hoje muitas vezes são mares e canais e fiordes, né, a Escócia tem muitos fiordes, tem muitas ilhas, né, muitas ilhotas, também permitiu que o ser humano transitasse a pé, né? E uma das culturas mais antigas da Escócia é a cultura de Hamburg, que tem mais ou menos 14 mil anos. Porém, a gente começa, né, a ter um desenvolvimento maior, e aí algumas coisas muito interessantes, no período neolítico, né, com o surgimento ali das aldeias permanentes, cultivos de cereais, novas formas de organização social e econômica. E o neolítico é muito associado, né, em alguns lugares do mundo, né, lembrando que neolítico é pedra nova. Né, muitas vezes o que os nossos ouvintes aprenderam na escola como pedra polida, né, período da pedra polida, né, ainda como, entre aspas, pré-história. Né? O Neolítico tem a revolução do Neolítico, que é especialmente o desenvolvimento da agricultura, mas também é muito associado aos grandes monumentos de pedra. E no caso da Escócia, nós temos muito ao norte, na Escócia, tá? Na ilha de Lewis, fica bem no norte, as pedras de Callanish, que é um círculo de pedras monumentais, alinhadas com os astros, que é, eu vou usar uma comparação que, pelo pouquíssimo que eu vi, os escoceses odeiam, tá? Mas que é a Stonehenge escocesa, tá? Mas, então, eu tô fazendo essa comparação porque o nosso ouvinte consegue visualizar Stonehenge na cabeça dele. É que nem Stonehenge, são várias pedras monumentais num círculo e também numa linha. E um dos motivos que os escoceses odeiam, né, essa comparação, é porque essas rochas, elas seriam talvez, supostamente, mais elaboradas, né, do que Stonehenge, mas as pedras são menos monumentais. É uma das grandes questões de Stonehenge é como aquelas pedras foram transportadas, etc. Mas isso são dos 500. Então nós temos essa herança de complexos monumentais, que existe até hoje, por exemplo, nas regiões das Ilhas Órcades, no norte da Escócia, com práticas religiosas, entre aspas, pagãs. E, meu caro Matias, nós chegamos em 3 lugares interessantes, 2 deles são patrimônio da Unesco, um deles é a região de St. Kilda, que é um arquipélago vulcânico, perto da ilha de Lewis, também no norte da Escócia, que é um dos poucos locais do mundo, né, que é tanto patrimônio cultural da humanidade, quanto também patrimônio natural, tá? Ele é desabitado desde 1930, intencionalmente, inclusive, ele foi criado ali como uma espécie de reserva, né, de parque nacional, porém você também tem muitos registros arqueológicos, tá, ali, registros humanos de milhares de anos, e, repito, um lugar hoje que é desabitado e é patrimônio da Unesco, tanto cultural quanto natural. E que inspirou uma localidade de mesmo nome em Melbourne, que dá nome também ao clube de futebol australiano de St. Kilda, que é um dos mais tradicionais do Aussie Rules, né? Que é o futebol australiano, não o soccer na Austrália. Futebol australiano com uma mistura de futebol, rugby e MMA, como você costuma classificar. Né? E um pouco mais ao norte, meu caro Matias, nós temos uma coletividade de locais que foram inscritos na Unesco como o coração da Orkney neolítica, né, das Ilhas Órcades neolíticas, que incluem vários locais, e um desses locais, gente, é um local que, assim, o problema às vezes de fazer o roteiro do Fronteiras Invisíveis é que você fica com vontade de visitar os lugares. Se chama Skarabrae, tá? É uma vila de 5 mil anos atrás, ou seja, mais antiga que Stonehenge. Ela foi descoberta
por acidente, em 1850, depois de uma tempestade que causou ali um deslizamento de terra, e são 10 estruturas originais, tá? 10 ali como se fossem casas, tá? De pedra, que ficaram extremamente bem preservadas, numa colina. Então, é um lugar muito interessante, ou seja, mostra que há pelo menos 5.000 anos você tem uma presença humana contínua já no norte da Austrália. Tá? Como eu disse, tem outros lugares, né, que fazem parte desse patrimônio natural da humanidade, né, como outras pedras monumentais. E, meu caro Matias, chegando na Idade do Ferro, aí tem um outro fenômeno que se tornou muito comum pela Escócia e que é importante para a gente entender quando nós formos falar de romanos, né? Porque a Escócia teve um contato romano, mas ela não foi uma província romana. Por quê? Por conta também dessa tal de geografia, que favorece, né, a criação ali de vilas fortificadas ou de fortificações em colinas e táticas militares parecidas com o que nós chamaríamos de guerrilha, e que eram muito distintas do que os romanos estavam acostumados a fazer. Né, campanhas, né, de longas marchas, com sítios, né, com vitórias em batalhas campais. E você tem o broche de Musa. Broche, nesse caso, não é um enfeite na sua roupa, é uma espécie ali de, usando um termo bem besta, né, um castelinho, que é da Era do Ferro, ou seja, tem aí seus 2.500 anos, mais ou menos, e que controlava ali uma rota entre um vale e outro. Ou seja, para você passar de um vale e outro, você tinha uma pequena fortaleza no meio do caminho. Mas antes da gente falar dos romanos, meu caro Matias, nós temos que falar dos povos pré-romanos que habitaram a Escócia, né, quando do contato com os romanos, que são diversas populações organizadas em diferentes tribos de línguas célticas. Tá? Então, os escoceses da antiguidade, né, pré-romana, eles são, entre aspas, primos, tá, dos irlandeses, dos galeses, dos bretões, também dos gauleses, né? Os celtas chegaram até os Balcãs, né? Os povos celtas. E você tem ali um grande desafio em falar sobre os celtas, porque eles, em sua grande maioria, não deixaram registros escritos. Eles passavam a tradição oralmente, eles tinham muito conhecimento de metalurgia, tá? Objetos de metal celtas, incluindo aí armas, tá? Instrumentos, eram muito avançados. E a maior parte dos registros que nós temos dos celtas são de outros povos, incluindo aí os romanos, que viam eles como bárbaros. Né? Daí vem inclusive um daqueles chavões, né, de que a história é escrita pelos vencedores, entre aspas, né, porque os romanos que deixaram os registros sobre os celtas. Mas hoje, em 2026, sabemos de algumas fontes escritas dos celtas, normalmente usando inclusive outros alfabetos, tá, como o alfabeto grego, especialmente escritas em objetos de metal, tá, inscrições. Temos os vestígios arqueológicos, e aí você já deve ter ouvido falar nisso, né, que historiador e arqueólogo adoram uma tumba. Porque você aprende muito sobre uma cultura a partir dos costumes, né, funerários daquela cultura. Mas então os celtas escoceses eram primos dessas outras populações ibéricas, os lusitani, que nós falamos em Portugal, né, e tinham as suas estruturas tribais, não eram todos o mesmo povo, não se viam como o mesmo povo, é importante também mencionar isso, né, porque o processo colonizador muitas vezes cria essa homogeneidade que ela não existe. Então, por exemplo, quando você tem a colonização do Brasil, você separa a sociedade entre portugueses, brancos, europeus de um lado e índios do outro. Né? Esse termo bem, né, índio. Né? Não, você tem vários povos indígenas que muitas vezes não tinham nada a ver um com o outro. Tá? E o principal povo falante de língua celta, no que hoje é Escócia, meu caro Matias, foram os pictos, que, inclusive, deixaram muitas fontes sobre si mesmos com inscrições em pedras. Tá? Eles tinham uma língua, inclusive, distinta e eram chamados de pictos, inclusive também assim pelos romanos.
e eles tinham parentesco com os caledônios, que eram outros povos celtas da região, e aí vem o nome clássico romano para a região que hoje é a Escócia, Caledônia. Tá? Você provavelmente já ouviu falar nesse termo. A Caledônia era a região que hoje é mais ou menos a Escócia, mas o nome que os romanos deram para essa região. Inclusive, o primeiro campeão da Argentinian Football Association, nota pelo nome, né, que foi fundada por britânicos, foi o Old Caledonians. Que talvez fosse de imigrantes escoceses, sim, sim. Né? E o primeiro registro escrito sobre a Escócia, meu caro Matias, é de 320 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, né? Num registro grego que fala das Ilhas Orcas, né? As atuais Órcades. E aí nós vamos ter nesse processo os primeiros contatos com Roma, porque os romanos vão invadir a Bretanha. Aí acho que é importante a gente também fazer uma pequena explicação antes da gente continuar, né? A ilha toda, gente, onde estão Inglaterra, País de Gales e Escócia, se chama Grã-Bretanha. O nome do país é Reino Unido, tá? Mas a ilha se chama Grã-Bretanha. E aí é um termo geográfico. Muitas vezes colocam as duas coisas como se fossem sinônimos, Grã-Bretanha e Reino Unido. E tem as Ilhas Britânicas, que daí incluem também a Ilha da Irlanda. E a Ilha de Man, aquelas ilhotas, né? Um abraço pro nosso amigo parlamentar da Ilha de Man, campeão do mundo de sinuca que a gente conheceu nas Falkvindas. Mas então os romanos começam a conquista da Ilha da Grã-Bretanha, que era habitada por outros povos celtas, especialmente os bretões, e aí tem uma fonte documental muito boa sobre isso, chamada Asterix entre os bretões. Fervente água. Né? A introdução da fervente água. E no século I, tá, os romanos vão começar a avançar para a atual Escócia, o que eles chamavam de Caledônia, com o general Agrícola. Porém, em bom português, eles vão comer o pão que o diabo amassou na mão dos pictos, porque novamente, os pictos, né, vão utilizar táticas similares ao que hoje a gente chama de guerrilha, contra especialmente as linhas de suprimento dos romanos, tá? Vão impedir a construção de novos fortes, todo esse tipo de processo. Então, os romanos não vão conseguir, tá, penetrar na atual Escócia da maneira como eles fizeram no que hoje é a Inglaterra ou na Gália, algo do tipo. Os romanos, é importante mencionar, eles têm vitórias militares contra os pictos, tá? Contra os povos celtas, né, da Caledônia. Porém, eram vitórias, muitas vezes, muito custosas e que dificultavam, pela geografia, pelo clima, tudo isso, a ocupação efetiva do território. Tá? Então, o que os romanos vão fazer? Vão simplesmente largar a mão. Tá? E aí, em 1022, teremos a construção da famosa Muralha de Adriano, que é uma muralha que corta a ilha da Grã-Bretanha de leste a oeste, delimitando a fronteira romana. Então ela servia como uma barreira militar e também como uma barreira ali administrativa e fiscal. Olha só, daqui para lá é terra dos bárbaros, entendeu? É um dos grandes monumentos, né, ainda em pé dos romanos e é um patrimônio cultural da Unesco. Só que tem uma coisa que eu acho importante desmistificar também um pouco, meu caro Matias, que assim, algumas pessoas falam, né, que a Muralha de Adriano é a fronteira, né, equivale à fronteira entre Inglaterra e Escócia. Mais ou menos, tá, gente? A Muralha de Adriano, ela fica hoje inteiramente dentro do que é a Inglaterra. Ela fica a 110 quilômetros ao sul da divisa que existe hoje entre a Escócia e a Inglaterra. Porém, é muito curioso nós olharmos, né, para esse processo histórico e vermos como a fronteira estabelecida pelos romanos quase 2000 anos atrás
ela é quase uma fronteira nacional até hoje. E também ajuda a ver uma diferença ali de impacto cultural, impacto arquitetônico, impacto administrativo. 20 anos depois, o imperador Antônio Pio vai construir a Muralha Antonina, que também é patrimônio cultural da humanidade pela Unesco e que fica, essa sim, inteiramente dentro da Escócia. Só que o que é curioso é o território entre a muralha de Adriano e a muralha Antonina nunca foi completamente dominado pelos romanos. Tanto que a muralha Antonina, hoje você tem basicamente os vestígios dela, tá? Você não tem grandes trechos murados como você tem na muralha de Adriano. E os romanos, passados apenas algumas décadas, tiveram que voltar, né? Tiveram que retroceder. Nas décadas seguintes, os romanos tiveram ali, né, tentativas de idas e vindas na Caledônia, de tentar dominar ou não a região, porém não conseguiram. A muralha Antonina, ela foi uma muralha, digamos assim, efêmera. Durou apenas algumas décadas, porque os romanos tiveram que retroceder, porque devido à geografia, à resistência dos pictos, essa resistência aliada a esse componente geográfico, não conseguiam ocupar efetivamente o território. Tá? Era uma região da periferia do império, tá? Você tinha ali um controle periférico, muitas vezes dependendo de relações de, entre aspas, vassalagem, né, com comunidades locais. O declínio romano, né, da presença romana, faz com que novas lideranças regionais, né, cheguem em ascensão, porém, teve sim um legado importante do período romano para a Caledônia, que foi uma das primeiras regiões a ter uma difusão muito grande do cristianismo. E aí tem uma coisa que assim, eu quero falar brevemente com os nossos ouvintes, que é o cristianismo, gente, né? A gente conhece assim, Constantino foi o primeiro imperador a se converter ao cristianismo, né, no início do século IV. O Edito de Milão, de 303, marcou o início da tolerância com os cristãos. Mas o cristianismo, nesses séculos anteriores, ele se difundiu bastante nas periferias do império. Por quê? Pense que você é um influente senador romano. Você tem terras, você tem pessoas escravizadas, você tem influência política, você tem influência militar. Você acha que os deuses te favorecem. Você não vai adotar uma nova religião. Agora, na região onde você tem a pessoa oprimida, a pessoa que está de fora dos eixos de poder, a pessoa que está numa situação muitas vezes mais vulnerável, ela olha e questiona o próprio sistema religioso que ela vive. E aí ela fala, putz, talvez se eu adotar essa nova religião as coisas melhorem para mim. E aí chega uma religião prometendo, né, um perdão incondicional, prometendo, né, que a única coisa que você tem que fazer é amar a Deus. E aí tem esse componente da difusão do cristianismo, eu acho muito importante e pouco conhecido, que é o seguinte: as religiões greco-romanas, né, meu caro Matias, elas eram quase uma extorsão legitimada, né? Tipo, olha só, você quer que Júpiter te agrade, você tem que fazer grandes sacrifícios para Júpiter. Pagar tributos. Quanto maior o milagre que você quer, maior o sacrifício que você tem que fazer. E chega uma religião que promete amor incondicional e que pede que você contribua com a igreja com 10% do que você tem. O dízimo é proporcional. Né? Ele é, entre aspas, muito mais justo do que como uma contribuição para a igreja. E veja, é uma contribuição para a igreja, não é uma oferenda para Deus te convencer de alguma coisa. Óbvio que depois, com a consolidação do poder temporal da igreja, aí sim você vai ter as indulgências, você vai ter, né, a ideia ali de, olha só, se você quer realmente ser salvo, você tem que doar tudo, você tem que fazer tudo, né, algo do tipo. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Exatamente. Então tem que doar tudo. Mas, né, na verdade, se doar tudo seria adotar um voto de pobreza, né? Mas o fato é, o início da difusão do cristianismo é especialmente pelas periferias do Império Romano, especialmente com pessoas que eram excluídas
e também em regiões que não eram tão importantes na hierarquia de poder romana. Porque, novamente, se você é um grande general romano que realizou vitórias e conquistou territórios, você acha que os deuses estão do seu lado. Você não vai falar, quem é esse Jesus Cristo aí? Os deuses estão do meu lado. Então, a região da Bretanha, especialmente o que hoje é a Escócia, vai ser uma das primeiras regiões de difusão do cristianismo. E, meu caro Matias, antes da gente falar disso, eu quero lembrar para os nossos ouvintes que a Pet Love, que está oferecendo essa temporada do Fronteiras Invisíveis do Futebol, e que em junho a Pet Love quer focar no bem-estar integral e preventivo de longo prazo, que combina com as narrativas profundas dos podcasts. A Pet Love acredita que amar é proteger, e a melhor forma de proteger de verdade é garantir que o seu pet tenha a melhor cobertura possível para qualquer momento da vida. E por isso que ela tem um plano superior ideal de maior abrangência. Quando você decide dividir a vida com um pet, você assume também a responsabilidade de cuidar dele em todos os momentos, inclusive quando surgem situações inesperadas. E, infelizmente, imprevistos veterinários podem acontecer em qualquer família, muitas vezes acompanhados de custos altos, especialmente quando envolvem cirurgias ou atendimentos com especialistas. Por isso, pensar em proteção não é só uma questão financeira. É uma forma de garantir tranquilidade. E ter uma cobertura mais ampla significa saber que, diante de uma emergência, você vai poder focar no que realmente importa: a saúde e o bem-estar do seu pet. Então, vai no nosso link na descrição, petlovebr.com/xadrezherbal, usa o cupom xadrezherbal50 e você vai ter 50% de desconto na primeira mensalidade dos planos Ideal, Essencial e Completo, além de carência zerada em vacinas. Lembrando que a Pet Love é prática e digital, você pode fazer tudo pelo site ou pelo app, pode cancelar quando quiser, sem fidelidade. E plano de saúde é Pet Love. Se tem pet, tem que ter. Bem, Felipe, agora a gente chega na Idade Média e também vamos tratar dos ataques vikings. Isso, a Escócia, né, a região norte da ilha da Grã-Bretanha, né, ali no período fim, né, do período romano, né, e início do que nós chamamos, né, de Alta Idade Média, ela estava ali dividida, né, em 4 áreas diferentes. Né? Você tinha a Pictolândia, né, uma coletânea ali, uma colcha de retalhos de pequenos, né, autoridades, né, tribais. Parte estava sob a jurisdição do reino anglo-saxão da Nortúmbria, né? O extremo norte do território, né, estava ali centrado na região do Vale de Clyde, e a região de Dalriata, que inclui a Escócia Ocidental e também o norte da Irlanda, onde se fala gaélico, né, e foi ali a porta de entrada das línguas gaélicas para dentro da Escócia. E, meu caro Matias, como você mencionou, a Escócia, ela vai ser uma região que vai sofrer muitos ataques de nórdicos, né, os chamados ataques vikings, ali no final do século VIII. As Ilhas Órcades e as Ilhas Shetland, inclusive, vão passar ao controle dos escandinavos. Essa presença nórdica vai deixar muitas marcas culturais, né, no extremo norte da Escócia. Também vai marcar as relações com os reinos anglo-saxões, que também foram atacados pelos nórdicos e depois vão fazer alianças, né? Os nórdicos vão, inclusive, iniciar um processo de assentamento dentro das Ilhas Britânicas. E como exemplo disso, meu caro Matias, hoje as Ilhas Órcades e Ilhas Shetland, nas suas bandeiras, têm a cruz nórdica, né? Que nem os países escandinavos, tá? E em 563, meu caro Matias, ou seja, voltando um pouquinho, né, porque os ataques vikings são ali do século VIII, né, mas ainda na Alta Idade Média, mas voltando um pouquinho, em 563, São Columba vai fundar o mosteiro de Iona, que vai ser o grande centro religioso e intelectual do cristianismo, tá, na Escócia. E esse mosteiro vai ter uma importância para a difusão do cristianismo por todo o Atlântico Norte europeu. Além de São Columba, né, nós também temos outros santos cultuados como, né, os grandes evangelizadores na Escócia, né, como São Ninian e São Kentigern, tá? Que, enfim, a minha pronúncia provavelmente estará errada. E aí, meu caro Matias, é curioso que, como você já tinha chegado ali do cristianismo, né, do período romano, e aí você tem essa difusão na Alta Idade Média, mas vai ser uma difusão, como não era uma região romana,
é uma região em que o latim era menos presente, é uma região que tem as suas próprias escolas de arquitetura, né, de signos culturais. Então você vai ter o cristianismo na Irlanda e na Escócia se desenvolvendo de forma um pouco diferente do cristianismo romano. E aí um dos grandes exemplos, talvez o melhor exemplo disso, é a cruz irlandesa, mas que também é muito presente na Escócia, né? Muitos dos ouvintes já devem ter visto, né, a cruz irlandesa, que muitas vezes é chamada também de cruz celta, né, que é uma cruz, mas com desenhos, grafismos de inspiração celta e também com um anel que faz uma intersecção na cruz por trás. Essa cruz, esse símbolo, inclusive, ela é anterior ao cristianismo, porém ela foi adaptada, né, e utilizada pelos missionários cristãos que chegaram na região. E não apenas, né, na Irlanda e na Escócia, mas também País de Gales, um pouco na Bretanha, né, no continente europeu. Infelizmente hoje a cruz céltica estilizada, ela é muito utilizada como também um símbolo neonazista, né? Mas originalmente ela mostra esse desenvolvimento de uma tradição cristã própria, né, na região. E você tem alguns hábitos, inclusive, diferentes, né? A tonsura da região vai ser diferente da tonsura romana, né? Tonsura, para quem não lembra, é aquela obrigação dos monges de rasparem o topo da cabeça, né? E aí, meu caro Matias, no ano 900, tá? Nós vamos ter o primeiro reino, entre aspas, escocês, tá? Como conhecemos. Que, sob a liderança do chefe picto Domnall II, é estabelecido o Reino de Alba. Tá? Alba, que é o nome gaélico para a região onde hoje é a Escócia. E o primo dele e sucessor, Constantino II, que foi, assim, digamos, o verdadeiro unificador desses povos, a união ali de pictos e gaélicos, com a criação do Reino de Alba no ano 900, sob uma autoridade monárquica central, e progressivamente esse reino vai expandir os seus domínios, ou melhor dizendo, consolidar os seus domínios, muitas vezes fazendo alianças com nobres locais e com conflitos intermitentes com ingleses e nórdicos. E aí é o início, né, dos conflitos com os ingleses. Tá? O primeiro rei da Inglaterra, né, o anglo-saxão Eteostano, em 927, né, ele, em 934, ele invade a Escócia. Tá? E o Constantino II é derrotado, inicialmente, porém, em 937, os escoceses, com aliados nórdicos e galeses, dão troco, invadem o norte da Inglaterra, e por mais ou menos 300 anos, gente, escoceses e ingleses vão lutar guerras esporádicas disputando territórios da região da fronteira. E tem um local, meu caro Matias, que é um local aparentemente amaldiçoado, que se chama Alnwick, tá? A-L-N-W-I-C-K. Porque em 1093, o rei escocês Malcolm III foi morto numa batalha nesse lugar, e em 1174, o William Leão foi capturado numa batalha no mesmo lugar. Boa parte desse período, né, a Escócia era governada pela dinastia de Dunkeld, tirando um breve intervalo em que a Escócia teve um rei que é provavelmente o rei escocês mais famoso do mundo. E alguns dos ouvintes podem falar assim, pô, como assim, Felipe? Ou é um rei escocês, ou, sei lá, como assim? Não existe rei escocês famoso, né? Na verdade, existiu sim. Ele se chama Macbethad mac Flindleach. E você muito provavelmente conhece ele pelo seu nome anglicizado, Macbeth, por conta da peça do Shakespeare. Ele foi rei de Alba de 1040 a 1057. Ele que era da casa de Moray, uma das principais casas nobiliárquicas da Escócia. E essas disputas, né, sobre quem
controlaria quais terras, né? Esse vai e volta, como eu disse, 300 anos de guerras intermitentes, vai durar até 1237, quando é assinado o Tratado de York, que cria a fronteira entre Escócia e Inglaterra praticamente como ela existe hoje. Mas a gente ainda vai ver mais dessa relação entre os dois. Bem, passemos agora para o quadro oferecido pelos nossos parceiros da Pet Love para conhecer um pouco da mitologia animal da Escócia. O mascote. Bem, Felipe, e o animal oficial da Escócia, na verdade, não existe, né? Supostamente, você não está sendo puro de coração. Mas o animal oficial da Escócia, gente, o símbolo que está no brasão, inclusive, desde o século XII, é o unicórnio. Então, nesse bloco, eu acho que a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a origem do mito do unicórnio. É interessante, meu caro Matias, ter em mente que a adoção do unicórnio como símbolo da Escócia foi por dois motivos. Primeiro, ele é um animal puro, símbolo de pureza. E segundo, tem vários mitos, várias lendas do unicórnio derrotando o leão. E o leão, no caso, é a Inglaterra. Então, o unicórnio foi adotado também como uma oposição à Inglaterra. Porém... E tem muita startup também na Escócia. Porém, a Escócia, desde o século XIII, também usa o leão no seu brasão. O rei Alexandre II começou a utilizar o leão em 1222. Depois o leão, às vezes ele é entendido, né, como um símbolo, digamos assim, de ocupação britânica. Porém, o unicórnio, que é o principal símbolo do brasão escocês, das autoridades escocesas, dos símbolos escoceses. E é muito interessante, né? Porque assim, o unicórnio, como você mencionou, ele é uma criatura lendária. E é muito interessante pensar quais são as possíveis origens desse mito. Algumas pessoas especulam que a origem do mito do unicórnio está no subcontinente indiano, mais especificamente no Vale do Rio Indo, tá? Como uma interpretação das descrições do rinoceronte. Porém, todavia, entretanto, mas o unicórnio europeu, ele vem da mitologia grega, né, de interpretações gregas, que originalmente, inclusive, não eram mitológicos. Eles acreditavam que o unicórnio realmente existia. E, possivelmente, foi uma interpretação grega das descrições dos antílopes. E também uma interpretação grega de alguns animais lendários persas. Inclusive, né, os persas usam no seu imaginário os touros alados. E o touro tem chifre. Só que aí quando você tem um relevo, né, de um touro numa parede, dependendo da arte, fica parecendo um cavalo com chifre, né? Então, essa também é uma interpretação possível dessa origem do unicórnio. Agora, a questão que eu acho mais maluca, mais divertida sobre o unicórnio, meu caro Matias, é que, especialmente no norte da Europa, por conta justamente das águas geladas, você tem um contato com o narwhal, que é eu acho que é tipo um primo da baleia, né? Um cetáceo, né? Que tem um chifre. Que tem um único chifre bastante comprido. É. Então, às vezes, o camarada tava lá na Escócia, tava lá na Noruega, e uma carcaça de um narwhal chegava na costa, ou então, às vezes, apenas a ossada chegava na costa, e os chifres de narwhal eram muitas vezes vendidos ou interpretados como chifre de unicórnio. Né? Olha só, isso daqui veio do unicórnio. E assim, a gente tá falando chifre, porém, do ponto de vista biológico, né, anatômico, é uma presa, um dente saindo pela cabeça do bicho. Então, muito provavelmente, o fortalecimento do mito do unicórnio no norte da Europa, e o que inclui a Escócia, tem relação com o narwhal. E repito, uma carcaça de narwhal que chegava na costa, coisa assim.
E é muito interessante falarmos, eu particularmente considero esse assunto bastante interessante. Alguns anos atrás, a gente fez um Nerdologia, né, lá no canal Nerdologia, um canal educativo, né, na qual faço parte, né, que tem vídeos muito interessantes, modéstia à parte, sobre a história e a origem do mito dos dragões. E, meu caro Matias, os dragões, eles têm, novamente, várias possíveis interpretações, porém, tem um livro da historiadora Adrienne Mayor, que é professora de Stanford, especializada em folclore antigo, que ela basicamente aborda o dragão como uma racionalização dos nossos antepassados da natureza que eles viam ao redor deles. Então, o dragão nada mais é do que, por exemplo, a interpretação que uma pessoa fazia de um enorme crocodilo do Nilo. Ou então de encontrar ossadas de animais que ela desconhecia. Então, imagina só, você vive 2.500 anos atrás, tem um conhecimento limitado da sua época, e você se depara com um grande osso de baleia na praia. Você vai pensar que aquele osso é de uma criatura enorme, e você não conhece baleias, você não é do mar. E você vê um lagarto, e aí você fala, nossa, isso daqui é um osso de um lagarto gigantesco, logo existem dragões. Ou então até mesmo fósseis de dinossauros. E aí no livro ela coloca inclusive vários exemplos, né, de ossadas que foram interpretadas no passado como de dragões. Então, por exemplo, na cidade austríaca de Klagenfurt era exibido um crânio que diziam que era do dragão que habitava ali antes da fundação da cidade. E hoje nós sabemos que esse crânio é, na verdade, de uma espécie de antepassado do rinoceronte do período Pleistoceno. Mas as pessoas que encontraram aquele crânio não tinham como saber disso. Então, era a maneira de que eles conseguiam interpretar essa realidade que eles viam. Ou seja, ele não tem uma origem lendária, não foi alguém que acordou e inventou falar de dragão, falar de unicórnio. Não, é uma ferramenta de interpretação da própria realidade que aquela pessoa vê. E antes da gente achar isso ridículo, é bom lembrar que daqui uns 2.000 anos, muito provavelmente nossos sucessores, se ainda existir humanidade, vão achar o nosso conhecimento de muitos temas também ridículo ou limitado. Incluindo de temas, por exemplo, como dinossauros, que toda hora se faz uma descoberta diferente. E a Adrienne Mayor, meu caro Matias, ela coloca inclusive que muitos dos mitos originais de dragões se localizam em regiões que têm abundância geológica de vestígios fossilizados, como por exemplo na cordilheira de Sivalik, no norte do subcontinente indiano. Então, os unicórnios, embora ele seja um animal mitológico, como você mencionou, ele muito provavelmente é derivado da capacidade que as pessoas daquele determinado período, né, tinham de analisar e de interpretar a realidade à frente deles. Então alguém descrevia um rinoceronte para você e você visualizava um unicórnio. Ou descrevia, como a gente mencionou, um antílope. Ou então você encontrava essa presa de narwhal na praia, uma carcaça, porque o único animal que você conhece é o cavalo, é o boi e a galinha. Então, pô, isso aqui devia estar na cabeça de um cavalo que tem esse chifre. Então, um cavalo majestoso, é um cavalo muito raro, é um animal muito raro, é um animal puro. E daí vem os mitos dos unicórnios. Então, mesmo sendo um animal mitológico, fornece uma possibilidade, né, uma breve janela, para a gente olhar em como os nossos antepassados conseguiam olhar para a realidade em torno deles. E fica a sugestão da obra da Adrienne Mayor, que eu dei uma lida, né, anos atrás para fazer esse roteiro, e foi muito interessante. Bem, passemos agora para o bloco futebolístico, no qual teremos a presença de um convidado especial. O campo.
Bem, e para ajudar a gente a contar essa história do futebol escocês, está conosco aqui o Ian Marshall, né? Ele que é um jornalista escocês, já mora bastante tempo no Brasil e também narrador inglês da Libertadores e Sul-Americana pela Conmebol. Como estamos, Ian? Pá, tudo bem, gente? Muito obrigado pelo convite e ansioso para a gente conversar sobre o meu país natal, assim. E falando em Copa do Mundo, como tá essa espera aí, né, de mais de 20 anos, enfim? A espera foi longa. Em termos de as expectativas para essa Copa, não sei, vai variando cada dia, assim. Vamos ver. Bem, a gente geralmente no campo, quando o programa é dividido em dois, né, como aconteceu com a Escócia, né, sem querer, a gente geralmente divide entre seleção e os clubes no outro. Só que como vocês vão perceber, a história do futebol escocês ela é muito misturada, né, entre os clubes e a seleção. Então a gente vai dividir mais ou menos aí em 75 anos cada, né, para cobrir esses 150 anos de história do futebol escocês, para contar um pouco aí desse adversário do Brasil na Copa do Mundo, né? Então, nesse programa a gente vai ali de meados do século XIX até a segunda metade do século XX, né? Isso, e pro ouvinte não também estranhar, os recordes, os derbys, né, vão ficar mais para a segunda parte, né, a parte, digamos assim, mais numérica, né, que a gente costuma fazer uma retrospectiva, vão ficar para a segunda parte. Então, em 1867, 4 anos após a unificação das regras do futebol, foi fundado em Glasgow o Queen's Park FC, o clube mais antigo da Escócia e o primeiro fora da Inglaterra. E aí nessa parte é muito interessante que se tem a unificação das regras do futebol, que é entre aquele futebol jogado com as mãos e o futebol jogado com os pés. E nesse momento, em Edimburgo, obviamente que é a capital, praticavam muito mais esse jogo com as mãos, que virava ser rugby. E em Glasgow era muito mais popular com os pés. E essa divisão até de gostos perdura até um certo grau até hoje. Isso. E no primeiro amistoso internacional da história, o Queen's Park representou a Escócia contra a Inglaterra em partida realizada no Hamilton Crescent, casa do West of Scotland Cricket Club, em 30 de novembro de 1872. Eu quero fazer um destaque, porque o Matias falou o primeiro amistoso internacional da história. Não é da história desse clube ou da história da Escócia, é da história, ponto final. Entendeu? E o clube existe até hoje, bem bonitinho. Se tiver a oportunidade de conhecer Glasgow, se pode ir lá e conhecer o lugar. Tem uma placa aí falando que era o primeiro amistoso internacional, mas mesmo quando está passando de trem, a linha de trem passa do lado, dá pra ver. E você falou que também tem uns pubs bons ali na região. É uma região bem legal. Do Dumbarton Road é do lado, tem uns lugares que eu gosto de beber por aí. O placar ficou inalterado, né? Roxo. E os escoceses vestiram um uniforme azul marinho, mais ou menos no tom que perdura até hoje, tal qual o Queen's Park na época, né? O Queen's Park depois vai adotar um padrão branco e preto, né? Que inclusive o clube ficará conhecido como Spiders, né? Por conta da cor preta. Alguns meses adiante, o Queen's Park e outros 7 clubes locais formaram a Scottish Football Association, em 13 de março de 1873. No final deste ano foi inaugurada a Copa da Escócia, que seria conquistada pelo Queen's Park em 21 de março de 1874. 2 semanas antes, em 7 de março, a Escócia venceu a Inglaterra por 2-1, quando a troca de passes escocesa se mostrava mais eficiente do que o jogo conduzido dos ingleses. E parecia que naquela época a seleção inglesa, os jogadores eram muito grandes, assim, muito parrudos. E os escoceses eram muito menores. E essa era a ideia de tipo, então, a gente não vai ganhar deles na força física, então vamos trocar um passe aí pra ver se dá certo. E ficou assim. O Jonathan Wilson, o autor do Pirâmide Invertida, diz que alguns relatos de época diziam que a diferença era mais de 10 centímetros, o que ele achou que era um exagero, né? Não era tão assim também, mas tinha essa história, né, de que os escoceses perceberam que não ia aguentar o tranco e tinham esse estilo mais de toque, de bola. Evitar o contato ao máximo, assim, porque
porque eles iam perder, assim. Os militares escoceses Henry Henry Taylor e John Blackburn, que atuaram nessa vitória, também eram jogadores do Royal Engineers, de Kent, que venceu o Old Etonians por 2-0 na quarta final da Copa da Inglaterra em 1875, sendo que os 2 tentos foram anotados por Henry. Em 12 de março de 1881, a Escócia goleou a Inglaterra por 6-1, e na ocasião o capitão escocês era Andrew Watson, nascido na Guiana, filho de um usineiro britânico e mãe afro-guianesa, tornando-se o primeiro jogador negro a defender uma seleção nacional. Watson atuaria pela seleção escocesa em outras 2 oportunidades até se mudar para Londres por questões profissionais, onde atuou pelo Corinthians original. Em maio de 1881, foi realizado o primeiro amistoso internacional entre equipes femininas, quando a Escócia venceu a Inglaterra por 3-0 no Hibernian Park, em Edimburgo. Na temporada 1883-84, foi realizado o primeiro British Home Championship, disputado entre as associações de Escócia, Inglaterra, Irlanda e País de Gales, sendo que os escoceses foram os flamantes campeões, vencendo os 3 jogos. E nesse campeonato também é importante porque se tem unificação das regras do futebol, mas mesmo assim entre esses países tem umas diferenças. Daí, nesse campeonato, eles criam o International Football Association Board, aquele IFAB, que existe até hoje. Basicamente o legislador de regras, assim. Mais conhecido como Board só, né? O Board. É entre o Board e FIFA. Os 2 decidem todas as regras. Então, essa mesma associação, assim, foi criado nesse jogo. E que legisla as regras, né, até hoje. Nessa mesma temporada, o Queen's Park chegou nas finais tanto da Copa da Escócia quanto da Copa da Inglaterra, vencendo aquela por WO contra o Vale of Leven e perdendo esta para o Blackburn Rovers por 2-1. No final da década de 1880, o padre marista irlandês Andrew Cairns, mais conhecido como Brother Walfrid, incentivou a prática futebolística dos jovens católicos, majoritariamente irlandeses do East End de Glasgow, o que levou à fundação do Celtic FC em 6 de novembro de 1887. E o clube, no começo, o objetivo original era para arrecadar fundos, assim, porque as comunidades mais pobres de Glasgow, do leste de Glasgow, ali era onde tinha a pobreza, assim, da cidade, e eles eram majoritariamente católicos irlandeses. Então essa era a ideia, virou um ícone total, assim, da comunidade católica em Glasgow. No ano seguinte foi realizado o primeiro jogo entre Celtic e Rangers, que havia sido fundado no começo da década passada, no qual os alviverdes venceram os azuis por 5-2, contando com o reforço de jogadores do Hibernian, clube da comunidade católica irlandesa de Edimburgo. Com a ascensão do profissionalismo no futebol inglês em 1888, muitos jogadores escoceses migraram para o sul em busca de oportunidades de trabalho. E o campeão daquele ano, o Preston North End, tinha 10 escoceses no time deles, para ver quanto que foi essa migração. O Queen's Park seguiu no amadorismo até 2019, fiel ao seu lema, Ludere causa ludendi, ou, em tradução livre, jogar pela razão de jogar. Bonito isso. Bonito isso, né? Vi num livro. Para evitar o assédio dos clubes ingleses, foi formada a Scottish Football League 2 anos depois, cujo primeiro campeonato foi dividido por Dumbarton e Rangers. Porém, o profissionalismo só foi aprovado em 1893, quando o Celtic se sagrou bicampeão consecutivo. Em 5 de abril de 1902, durante o jogo entre Escócia e Inglaterra pelo Campeonato Britânico, houve o desastre de Ibrox, no qual uma das arquibancadas do estádio do Rangers cedeu, matando 25 torcedores e ferindo outras centenas. E esse desastre é interessante porque, meio que mesmo antes do profissionalismo, ele mostra a parte comercial do futebol na Escócia, porque essa arquibancada foi construída tipo no último minuto, assim, era feita de madeira, porque eles queriam trazer mais gente pro estádio. Então, fez de madeira, o negócio estava super cheio, cedeu e foi um desastre total. No ano seguinte, o Queen's Park ergueu o Hampden Park, no sudeste de Glasgow, maior estádio do mundo até a inauguração do Maracanã em 1950, tornando-se a principal sede da final da Copa da Escócia e também casa da seleção escocesa. E o arquiteto por trás desse projeto, o Archibald Leitch,
Ele também fez os projetos do Celtic Park, do Ibrox, Stamford Bridge, White Hart Lane, Hillsborough, tipo, todos esses estádios industriais, assim, no Reino Unido naquela época. É engraçado que o português do Will é melhor que o meu, mas quando ele emendou a sequência de nomes, o sotaque escocês foi ganhando corpo, entendeu? Mas 5 nomes ele tava gritando Freedom. Difícil, ainda é difícil pronunciar Celtic como Celtic. Mas como você pronuncia? Celtic. Porque eu já vi uns... porque tem aquela história de que algumas pessoas pronunciam Celtic. Mas aí seriam errados. Não, mas... Então, eu falo Celtic, mas se você tem um sotaque muito carregado da cidade, é Celtic. Ok. Uma série de confrontos entre torcedores do Celtic e Rangers na segunda partida da final de 1909 deixou vacante o posto de campeão desta edição da Copa da Escócia. E esse também possivelmente é o primeiro grande confronto violento, assim, do futebol moderno, porque você tem os torcedores pagaram muito caro nos ingressos para os 2 jogos, e no segundo jogo termina empatado. E a torcida tá achando que, não, vai ter prorrogação, vai ter alguma coisa. E quando não tiver nada, eles invadem o campo, tem confronto com polícia e tudo, botaram fogo nas arquibancadas, e daí a resposta da sociedade foi culpar torcedores e a classe trabalhadora, basicamente. Durante a Primeira Guerra Mundial, o futebol feminino teve um crescimento considerável na Grã-Bretanha, incluindo a realização de um amistoso anglo-escocês no Celtic Park em 1918. E esse crescimento vem das mulheres que estão trabalhando, assim, nas fábricas de munições durante a guerra. Então eles juntam e criam times de futebol. Contudo, a Associação Escocesa vetou o uso de campos de futebol dos seus filiados para mulheres a partir da temporada 1924-25. Nesta época, o Ruther Glen Ladies organizava diversas partidas beneficentes pelo país. No período entre guerras, os arquirrivais de Glasgow dominaram o futebol escocês, deixando de vencer 8 Copas e apenas uma edição da Liga, na temporada 1931-32, conquistada pelo Motherwell. E nessa época inteira, a Escócia, como a Inglaterra, tinham saído da FIFA antes da primeira Copa do Mundo e só voltaram depois da Segunda Guerra. E a Escócia foi dada um lugar na Copa de 50 no Brasil. Eles foram convidados. 2, assim, do Reino Unido, vai ser Inglaterra e Escócia. E a Escócia recusou porque eles não ganharam da Inglaterra na classificação, no jogo contra a Inglaterra no Campeonato Britânico. E falaram, então, a gente não é bom o suficiente, a gente não vai. E a Inglaterra passou vergonha no Brasil também, né? Então. A Escócia terminou na segunda colocação do Campeonato Britânico de Seleções da temporada 1953-54, o que valeu a classificação para sua primeira Copa do Mundo, quando foi eliminada na fase de grupos, ficando na lanterna da sua chave ao perder para a Áustria e ser goleada pelo Uruguai por 7-0. E nessa Copa tinha bastante problema com os clubes escoceses, eles não queriam liberar os jogadores, e a Escócia ficou com um elenco com 13 jogadores só. Bastante reduzido, né? Mas nessa época ainda não tinha substituição, né? Então, sim, mas pensando na sequência de jogos, né? Eu acho que o time inteiro do Rangers, que eu acho que era campeão na época, o time inteiro não foi. Então ficou super, super desfalcado. E essa Copa teve um regulamento estranho, porque eram grupos de 4, a gente citou só 2 jogos, mas não se enfrentavam todas as seleções da chave, né? Então por isso que a Escócia só jogou com a Áustria e Uruguai e não jogou com a Tchecoslováquia, que também fazia parte do grupo. E fui buscar aqui, né, a convocação da Escócia, né, para esse Mundial, e de fato não tem nenhum jogador do Rangers. E foram convocados no total 22, mas só se apresentaram 15, né? E daí de diversos clubes escoceses e ingleses, né? Como o Aberdeen, que na época ainda não era um clube forte, né? O Parque Thistle, né? Que inclusive estou vestindo a camisa deles aqui. O Dundee, e além do Preston North End, né? Que você já tinha citado aquela relação no final do século XIX. Mas foi apenas isso mesmo, foi 13 jogadores que viajaram à Suíça. Eu tenho camisa do Celtic,
por motivos óbvios, o time alviverde. Uma edição muito bonita, inclusive, que foi uma edição comemorativa dos Leões de Lisboa. Foi... Quando é que foi o título? 67. Então, acho que é de 2007. 40 anos. Então... E eu tenho também do Hearts, porque é grená, você sabe que eu gosto muito da cor grená. Só que ambas eu comprei quando estava na universidade. Então não estou usando nenhuma porque elas foram feitas para outro Felipe. Né? O Felipe de hoje é 2 daquele. Então... mas tem algumas camisas muito bonitas no futebol escocês. A do Rangers não, mas... E a da seleção escocesa é muito bonita. Ah, sim. A dos 150 anos, que foi uma edição que esgotou rápido. Esgotou super rápido. Maravilhosa também. Super rápido. E na Escócia a gente não tem muita cultura de camisas tailandesas, então era muito difícil de achar, mesmo os piratados. Assim. E nesse Mundial, né, nasceu uma espécie de maldição, já que a Escócia nunca avançou da fase de grupos em nenhuma competição internacional, seja a Copa do Mundo ou Eurocopa, porém os seus adversários de grupo jamais foram campeões do torneio em questão, né? Então, nesse caso aqui, o Uruguai chegou até a semifinal, mas foi derrotado justamente pela Hungria. E essa segunda parte eu não sabia. Obviamente, todo mundo na Escócia sabe que a gente nunca passou pelas fases de grupos, mas eu não sabia que também a gente dá uma maldição para os outros clubes, assim, não sabia. Em 1964, o centroavante Denis Law se torna o primeiro e único jogador escocês a ser premiado com um Ballon d'Or, outorgado pela revista France Football desde a década anterior. Naquela temporada, ele convertera 46 gols em 42 partidas pelo Manchester United. E a história dele é fascinante, porque antes disso, ele vai jogar na Itália, pro Torino. E joga muito brevemente, assim, ele odeia, eu acho que, sei lá, ele não aguenta o calor, alguma coisa assim. É uma coisa super... Turim, calor? Não, mas perto de Glasgow. Perto de Glasgow. Okay. E ele é de Aberdeen também. Então mais pro norte. Né? E, então ele não gostou, ele, sei lá, ele brigou com a direção do clube, e daí eles falaram que não, a gente vai vender você pra Juventus. E falou, tudo bem, daí ele simplesmente vazou, voltou pra Aberdeen. Daí ele foi anunciado logo depois no Manchester United. 3 anos depois, o Celtic FC se tornou o primeiro e único clube escocês a conquistar a então Copa dos Campeões da Europa. Na campanha, os Boys passaram por Zurique, Nantes, Vojvodina, da Iugoslávia, e Dukla Praga, da Tchecoslováquia, até chegar à decisão contra a Inter de Milão, que já tinha 2 títulos europeus naquela altura. Na final disputada no Estádio Nacional do Jamor, em Portugal, próximo de Lisboa, os comandados de Jock Stein venceram de virada por 2-1 a equipe italiana, com gols de Thomas Gemmell e Steve Chalmers. Realmente, essa é uma conquista lendária, não somente em Glasgow, não somente na Escócia, não somente no Reino Unido também, porque foi o primeiro clube do norte da Europa a ganhar a Copa dos Campeões da Europa. Que antes disso era só times do Portugal, da Espanha e da Itália. Então realmente foi um feito gigantesco e até hoje é uma coisa que nas arquibancadas no Celtic Park se canta bastante sobre isso. Se citou o Estádio Nacional do Jamor, tem um monte de gente, torcedor do Celtic, que vai lá, faz uma peregrinação. Eu vou até fazer esse ano, no final do ano, vou pra Lisboa, então vou ter que dar uma olhada lá. Dizem que vai ser demolido o estádio. Então, garanti pra ir lá esse ano antes de Aí vai uma parte da história do Celtic junto, né? Entendi. E o Biratã Leal, no próximo bloco, vai tratar melhor dessa campanha, né? Que ela é histórica também por outro motivo, que ele vai comentar daqui a pouco, mas só para depois o pessoal não escrever, né, reclamando uma negligência aí sobre essa conquista que tem uma característica bastante peculiar. Em 2 de janeiro de 1971, o estádio de Ibrox foi palco de uma nova tragédia, quando mais de 60 pessoas morreram pisoteadas e outras centenas ficaram feridas na saída do clássico, que terminou empatado em 1-1. Realmente, esse desastre marcou uma geração, assim, na verdade várias gerações. Os torcedores estavam indo embora quando ouviram um barulho do Rangers empatar o jogo, no final do jogo. E voltaram, correram, teve um esmagamento gigantesco, assim, muita gente morreu numa escadaria lá. E
isso realmente, crescendo indo nos estádios na Escócia, tinha esse negócio de não sair antes do apito final, não por questão de, tipo, lealdade nem nada, era por causa disso. Que era trauma. Sim, porque era a trauma tava muito viva de, então, se a gente sair, se rolar um gol, vai ter uma corrida, assim, vai ser muito perigoso. Então, realmente, é uma trauma bem presente, assim. No ano seguinte, foi a vez do Rangers conquistar um título continental, no caso a Recopa Europeia de 1972, que no português de Portugal também é conhecido como Taça dos Vencedores de Taça, né? Para não confundir com a Recopa Sul-Americana, que seria a Supercopa Europeia. Né? A gente chamava de Cup Winners' Cup, então é isso. É muito complicado esse termo Recopa Europeia. Os Gers eliminaram o Rennes, Sporting de Portugal, Turino e Bayern de Munique no caminho para a final a ser disputada no Camp Nou, em Barcelona. O adversário na decisão era o Dinamo de Moscou, e os azuis abriram 3-0 até o começo do segundo tempo. Mas os soviéticos reagiram marcando 2 gols que não foram suficientes para impedir a festa britânica na Catalunha. Realmente, depois desse jogo, a torcida do Rangers foi pioneira, assim, a ser lembrado como o primeiro confronto violento entre uma torcida britânica e uma polícia estrangeira. A torcida do Rangers faz uma bagunça pela Barcelona inteira contra uma polícia franquista. E então, meio que você já sabe como terminou tudo aquilo. Foi uma bagunça gigantesca. Entre o Rangers e o Franco, eu confesso que até eu fico do lado do Rangers. Mas, enfim. Mas só pra deixar claro, tá, gente? É só uma brincadeira, porque assim, eu gosto do Celtic porque é alviverde, eu sou palmeirense, mas não é que eu tenho... Antes que, sei lá, a Glasgow Rangers Brasil venha me cancelar no Twitter. Bem, e agora a gente faz uma pausa, né? O Ian vai voltar no próximo programa pra gente retomar a história do futebol escocês. Então vocês ficam agora com a coluna do Ubiratã Leal falando sobre a conquista do Celtic em 1967 e por que é algo que não será repetido. O livro. Estamos de volta aqui no Fronteiras Invisíveis, então mandando um abraço pro Matias, pro Felipe e, claro, principalmente para vocês que ficam ouvindo a gente, voltaram a ouvir a gente, estavam morrendo de saudades. A gente também tava, viu? A gente também gosta de fazer isso aqui. Vamos contar a história de quando uma cidade, um time municipal, foi campeão da Europa. Eu tô falando time municipal porque, assim, todo time tem uma sede, então todo time tem uma cidade, né? Mas eu tô falando de um time formado por jogadores apenas de uma cidade. É como se fosse uma seleção municipal campeão da Champions League. Ou da Copa dos Campeões, né? Que é a versão original, né, do que hoje é a Champions League. Se a gente for imaginar como você consegue montar um time só com jogadores nascidos em uma cidade ou em uma região metropolitana para ser campeão de uma Champions League, você não consegue primeiro, né? No futebol globalizado de hoje, tudo é mundial, global, você já imagina sempre grandes seleções internacionais. E você olha o Paris Saint-Germain, olha o Arsenal, olha mesmo o Bayern de Munique, que tenta manter ali numa raiz mais alemã, o Barcelona, que tenta manter uma raiz mais catalã, mas tem muito jogador estrangeiro também, Real Madrid, tudo. Então os grandes clubes europeus de hoje, Manchester City, todos são grandes seleções internacionais. Mas se a gente for pensar que se alguém for tentar montar um time só com jogadores nascidos em um município para tentar pensar em título, você acaba tendo que ir para Paris, que é a cidade que mais revela jogadores no mundo. Talvez você consiga montar uma seleção parisiense com qualidade. Hoje talvez não, mas em outros momentos talvez você conseguisse montar uma seleção barcelonesa, com jogadores de Barcelona, num momento assim, quando a La Masia não só está produzindo grandes jogadores, como até está agora, mas também jogadores em todas as posições, porque isso também é uma questão. Você tem que ter, não adianta só você ter um grupo muito bom de jogadores, mas ser só de um determinado setor do campo. Você tem que ter zagueiro, você tem que ter goleiro, você tem que ter jogador para todas as posições, né? O Arsène Wenger já disse, né, que a cidade que mais produzia jogadores no mundo era São Paulo, a grande São Paulo.
Se a gente for fazer um levantamento, até parece que Paris hoje já passou São Paulo, mas São Paulo, Rio de Janeiro também ficariam bem. Só que, bom, não são cidades europeias, não vão poder ganhar a Champions. Mas isso aconteceu uma vez. E aconteceu com Glasgow na Escócia. E essa é a questão mais inusitada, né? Glasgow já montou um time de jogadores Glaswegians, eu não sei como seria a versão em português de pessoas nascidas em Glasgow. O Matias tá até aqui dando uma checada enquanto eu falo, mas o... Glasgense. Então, ó, uma seleção glasgense. É feio Glasgense, hein? Mas assim, vamos com Glasgense então. É o nome certo. A gente se acostuma. É feio porque a gente não tá acostumado. Então, uma seleção glasgense já foi campeã da Champions League. Isso aconteceu em 1967. Com o Celtic. Então, na verdade, não é nem uma seleção glasgense, é uma seleção de metade de Glasgow, porque tem que ser a seleção da metade católica de Glasgow, né? Só tinham jogadores católicos, nem tinha o lado protestante, porque ele jogava pelos Rangers. Mas em 1967, o Celtic montou um time puramente de Glasgow. Todos os jogadores tinham nascido num raio de 48 quilômetros a partir do Celtic Park, é o estádio do clube. Então, o jogador que tinha nascido mais longe do estádio tinha nascido a 48 quilômetros. E dos 11 titulares, 10 tinham nascido a 16 quilômetros, a 10 milhas de distância. Então, na verdade, só um jogador que tinha sido um pouquinho mais distante e assim ainda será 48 quilômetros. Então, ele está na região metropolitana, mas não é no município. Mas os outros 10 eram no município mesmo de Glasgow. E esse time foi campeão escocês e foi jogar a Copa dos Campeões da temporada 66-67. Na primeira fase, esse time ganhou do Zurich, da Suíça, ganhando por 2-0 no jogo de ida em Glasgow e por 3-0 em Zurique. Depois enfrentou o Nantes, da França, na segunda fase. E daí venceu os 2 jogos por 3-1. O primeiro jogo na França e o segundo jogo na Escócia. Daí a gente já chega nas quartas de final. Daí enfrentou o Vojvodina, da Iugoslávia. Hoje o Vojvodina seria um time da Sérvia, né? Mas na época era um time da Iugoslávia. O Celtic perdeu o primeiro jogo em Novi Sad por 1-0, mas ganhou o segundo jogo em Glasgow por 2-0. E daí já foi pra semifinal. Na semifinal foi enfrentar o Dukla Praga. E quem tá falando, nossa, o Dukla Praga na semifinal da Champions, naquela época era comum porque era um time por país. Segundo que o Dukla Praga, ele era um dos grandes símbolos do futebol tchecoslovaco. E o futebol tchecoslovaco que era um futebol muito respeitado, tido como muito técnico, era uma força do futebol na época. Em 5 anos antes, a Tchecoslováquia tinha sido vice-campeã do mundo, perdendo para o Brasil na final da Copa. Então era uma coisa de peso. O Celtic fez 3-1 em Glasgow e depois segurou o 0-0 em Praga e foi para a decisão. Na decisão, esse time enfrentou a Inter de Milão em Lisboa, jogo único, e venceu por 2-1. Com isso, o time acabou campeão da Copa dos Campeões. O jogo foi em Lisboa, no Estádio Nacional, que é o estádio do Jamor. Ele até fica mais afastado, né? Não é nem o Estádio da Luz, nem o Alvalade, ele fica até um pouco mais afastado. É o estádio da Federação Portuguesa, hoje é onde é a sede da final da Taça de Portugal, e fica ali do lado do centro de treinamento da seleção portuguesa. Esse jogo foi no Estádio do Jamor, e o Celtic foi campeão por 2-1, e se tornou o primeiro time campeão só com jogadores nascidos na própria cidade. Naquele elenco, para ser preciso, tinham 3 jogadores estrangeiros, tá? Tinha o Jack Kennedy, que era norte-irlandês, tinha o Charlie Gallagher, que era irlandês, e tinha o Bent Martin, que era dinamarquês. Só que esses 3 jogadores, eles eram reservas. Inclusive o Kennedy e o Martin eram os goleiros reservas. E naquela época o futebol não tinha substituição. Então se você era reserva mesmo. Se você não entrava em campo, você só jogava se o jogador titular tivesse machucado. Daí no jogo seguinte você entra no lugar dele, né? Mas naquele jogo não entrava porque não tinha substituição. Então os 11 que entraram em campo eram jogadores nascidos na região metropolitana de Glasgow. E esse time, esse grupo de jogadores ficou conhecido como os Lisbon Lions, os Leões de Lisboa, porque era um time que passou a ser muito respeitado na história do futebol britânico por ser um time formado todo em casa, que acabou ganhando o maior título possível na Europa. No Mundial de Clubes, esse time acabou não conquistando o título, né? O título ficou com o Racing da Argentina, o único título mundial do Racing. O Racing venceu o Celtic na decisão. Então, a maior glória do futebol escocês é de um time formado só por jogadores da parte católica de Glasgow na Copa dos Campeões da temporada 66-67.
Mas é isso, então ficou uma historinha aqui do futebol escocês que não envolve geopolítica, mas envolve geografia. Então por isso convenci o Matias a aceitar esse tema, ele gostou da ideia. Então não envolve futebol e geopolítica, mas futebol e geografia. E você pode soltar essa pros seus amigos. Qual foi o único time a ser campeão da Europa só com jogadores nascidos na mesma cidade? Foi o Celtic da temporada 66-67. Bem, Felipe, a gente volta agora para o século X para falar do Reino de Alba. Isso. E a gente vai falar um pouquinho de terminologia aqui. O Reino de Alba, né, nessa, digamos, encarnação, ele existiu de 900 até 1286. E é interessante a gente falar brevemente de terminologia, né? Por quê? Escócia, ou Scotland, vem de Scote, que era o nome latino dos romanos para os gaélicos. Já Alba, né, é um nome próprio gaélico, como nós mencionamos, e ainda não está claro, né, o significado em gaélico. Talvez tenha alguma similaridade com o termo gaélico para montanha, que é Alpe, daí os Alpes. Porém, a palavra alba também existe na raiz latina, né? Significa aurora, por isso que tem o nome Alba, inclusive, né? E tem na área Nessun Dorma, né? Tem o verso na aurora vencerei, né? Alba vincerò. Então, o nome Escócia vem do termo latino para os gaélicos. Já o termo alba é um termo gaélico próprio, e você tem o termo Caledônia, tá? Mas o nome Escócia, ele, como eu mencionei, tem uma origem latina, mas alguns dos nossos ouvintes podem falar assim, né? Pô, por que tem esse nome latino se os romanos não dominaram a região e os romanos chamavam a região de Caledônia? Porque era o nome também que os ingleses, por essa influência romana, também utilizavam. Então, tem até uma disputa linguística aqui nessa questão. Aí, falando da Baixa Idade Média, meu caro Matias, né, nós tivemos o reino de Malcolm III, que consolidou essa posição de uma dinastia real em Alba, e a esposa dele, a Santa Margarida, ela é considerada ali, né, a criadora, estabelecedora, né, da corte escocesa. Ela também promoveu reformas religiosas e fortaleceu a relação entre a coroa e a Igreja Católica. Já no período seguinte, né, no reino do Davi I, tá, você teve uma reforma administrativa. Porém, meu caro Matias, aí estamos falando, né, já do século XIII, você tem um impulso econômico comercial na Escócia. Por isso que a cidade antiga de Edimburgo vai se consolidar bastante a partir desse período, na cidade medieval de Edimburgo. Edimburgo só se torna a capital escocesa no século XV, tá? Importante mencionar isso. Porém, a cidade antiga e a cidade nova de Edimburgo são, né, patrimônio cultural da Unesco. E aí a gente tem que novamente falar das guerras entre Escócia e Inglaterra. E aí a gente vai falar talvez da mais famosa dessas guerras por conta do filme Coração Valente, né, do Mel Gibson, que do ponto de vista, né, histórico é uma completa viagem de ácido, né? Porque, assim, os celtas utilizavam aquela tinta azul, né, feita com plantas na cara. Ou seja, o filme tá, sei lá, uns 1100 anos atrasado. E o uso de kilts e tartãs ainda não era completamente difundido. Então, nesse sentido, ele tá adiantado. Ele pega uma referência escocesa posterior à Idade Média, mistura com uma pré-Idade Média e cria os escoceses do filme. E eu gosto muito do corte do Honest Trailer sobre o Coração Valente, que o Robert De Bruce parece estar sempre
cheirado. Mas o meu aspecto favorito sobre a historicidade do Coração Valente, meu caro Matias, é que uma das batalhas mais importantes entre Escócia e Inglaterra foi a Batalha de Stirling Bridge, que é retratada no filme. Só que bridge significa ponte. A batalha foi travada numa ponte. Não tem nenhuma ponte no filme. Tá? Enfim, o que acontece, meu caro Matias? O rei Alexandre III, no dia 19 de março de 1286, ele cai do seu cavalo, bate a cabeça e morre. A herdeira do trono era sua neta, a Margarete da Noruega. Porque lembrem-se, o reino da Escócia e os reinos nórdicos tinham intercâmbios, alianças e relações políticas desde o século VIII. Tá? Ela, numa viagem marítima, indo para a Escócia, morre. Talvez de hipotermia. E aí você tem a instauração de um conselho regencial, só que 13 nobres escoceses vão reivindicar a coroa. E aí, o que os nobres escoceses vão falar? Nós precisamos de um grande jurista para resolver essa questão. E vão convidar o rei Eduardo I da Inglaterra, conhecido como Eduardo Pernas Longas, que era um grande jurista da sua época, para arbitrar e mediar essa disputa. E o que o rei da Inglaterra vai fazer? Olha só, eu vou mediar, claro. E aí chegou um dos nobres, chamado John Balliol, e falou, é o seguinte, eu vou declarar você rei, desde que você seja meu vassalo e eu seja o Lorde Protetor da Escócia. Topa? E o John Balliol falou, topo. Obviamente os outros nobres não gostaram, e toda essa tensão culmina nas guerras de independência, que, repito, são muito famosas por conta do filme Coração Valente. E é bom deixar claro, gente, o William Wallace, ele existiu de verdade, tá? Ele foi um personagem importantíssimo, como um dos cavaleiros, um dos braços direito, né, como guardião da Escócia, de um dos reclamantes do trono, o Robert de Bruce, que você acabou de mencionar aqui no filme, né? Ele não é bem interpretado, inclusive ele nunca foi um cavaleiro do lado do rei da Inglaterra. O reinado dele vai durar de 1306 a 1329, embora nem sempre, né, de fato, no trono. E você vai ter, nesse período, as várias batalhas, como a Batalha de Stirling Bridge, que mencionamos, a Batalha de Falkirk, até a grande vitória escocesa na Batalha de Bannockburn, tá? Em 1314, que é um marco na história escocesa, tá? Ela é importantíssima na narrativa histórica escocesa. E, meu caro Matias, os ingleses... Tamanha humilhação, porque o exército inglês era coisa de 3, 4 vezes maior do que o exército escocês, liderado pelo Robert de Bruce. E o exército inglês era liderado pelo rei Eduardo II, que era o filho do Eduardo Longshanks, que no filme Coração Valente é totalmente caluniado. Ele é descrito, inclusive, de forma implícita ali, como um cara fraco, né? Ele seria um homem homossexual. Afeminado. Afeminado, inclusive, né? Então, assim, além da homofobia que se espera de um Mel Gibson, é uma interpretação que não tem ligação com a realidade. Mas a Batalha de Bannockburn, como eu estava dizendo, ela foi uma vitória tão grande dos escoceses e uma humilhação dos ingleses tão grande que eles vão inventar o mito de que cavaleiros templários, que estavam fugindo da perseguição na França, ajudaram os escoceses a vencer a batalha. Né? Porque aí você tem toda a questão do processo de criação da maçonaria na Escócia, né? Etc. Mas assim, não tinham templários lutando pelos escoceses em Bannockburn. Isso é lenda, tá? Se vocês consomem algum conteúdo de alguém que fala isso, pelo amor de Deus, sai correndo, tá? Isso no máximo serve para enredo de filme ou letra de música, alguma coisa assim, tá? Mas isso é uma completa lenda. Então, você tem essa liderança, né, pelo William Wallace, né? O rei Eduardo Longshanks vai querer humilhar os lords escoceses, inclusive, querendo ali juras de lealdade exageradas, pagamento de tributos. E aí, depois de 18 anos, os escoceses vencem a batalha e o Papa, tá, vai confirmar o reinado do Robert de Bruce. Porém, todavia, entretanto,
né? Você tem, depois dessa mediação do Papa, o Tratado de Edimburgo-Northampton em 1328, tá? Quando, né, novamente, você vai ter a confirmação desse trono, porém, o Robert de Bruce vai morrer, né? E aí você vai ter os outros nobres escoceses questionando o trono do filho dele, o Davi II, tá? Que era filho do Robert de Bruce. Então, novamente, você vai ter uma guerra pelo trono escocês. O Davi II consegue se manter no trono, mas como vassalo do rei inglês, e para piorar a situação, ele morre sem filhos, e aí o trono dele vai passar para a dinastia Stuart, que nós vamos começar, inclusive, a fechar esse programa, mas a dinastia Stuart, quem assume é o Robert II, que era sobrinho do filho do Robert de Bruce, ou seja, sobrinho neto do Robert de Bruce, dessa casa Stuart, e ele vai buscar, né, ampliar o seu poder central, porém o parlamento, a partir dessa coletânea, né, dessa miríade de nobres, que muitos deles ainda reivindicavam esse trono que estava passando por uma legitimidade frágil já tinha algumas décadas, vão limitar o poder do rei. E durante todo esse período, você também vai ter, né, choques na fronteira, inclusive, meu caro Matias, em 1406, o futuro rei da Escócia, James I, então com 11 anos de idade, foi capturado pelos ingleses, viveu 18 anos como refém, como um nobre na corte inglesa, sendo basicamente treinado para ser um rei da Escócia vassalo da Inglaterra. No século XV, você continua com esses embates, né, sobre o poder central do monarca e os nobres regionais, e a gente também tem que explicar uma outra coisa, meu caro Matias, para a importância desses conflitos entre escoceses e ingleses, que é o seguinte: a Escócia e a França são aliados desde a Idade Média, desde 1295. É a chamada Auld Alliance, A-U-L-D, que é a pronúncia arcaica de Old, né? Ou seja, a velha aliança. Que inclusive tem a música Auld Lang Syne, que foi composta no final do século XVIII e é bastante popular nos países anglófonos, principalmente na virada do ano. Eu quero registrar que isso não estava no roteiro, o Matias tirou isso absolutamente agora da cachola dele. Não foi ensaiado, é um conhecimento prévio, tá, do Matias. E, meu caro Matias, a Inglaterra via então a derrota da Escócia, o domínio da Escócia, como uma maneira de impedir, né, enfraquecer o seu principal rival na Europa, que era a França. A partir ali do século XV e XVI, as universidades escocesas vão se tornar algumas das principais da Europa, financiadas especialmente por uma crescente burguesia mercantil. Tá? Você vai ter uma expansão da produção literária, inclusive, na Escócia. E em 1542, nós vamos ter a adoção oficial da bandeira de Santo André, que é a atual bandeira da Escócia, né, que mistura o azul e branco, que era utilizado na Escócia e que remete romanticamente a essas pinturas, né, faciais celtas, com a cruz de Santo André, que é essa cruz em X. A história diz, né, que Santo André ia ser crucificado por ser um líder cristão, e ele disse que ele não era digno de ser crucificado como Jesus. Então ele pediu para ser crucificado em forma de X, que teoricamente é uma forma inclusive mais dolorosa, porque ele não era digno de morrer como Jesus. E que a mesma cruz está no brasão do município de Santo André, aqui na Grande São Paulo, só que na versão local aqui, o fundo é amarelo e a cruz é verde. E o símbolo de Santo André, a cruz de Santo André, meu caro Matias, ela já era utilizada por nobres escoceses, já era utilizada ali como um símbolo escocês, era utilizada no selo dos Guardiões da Escócia, posto que o William Wallace ocupou, porém em 1542 que foi a oficialização dela como bandeira. E qual a origem do culto de Santo André, né, na Escócia? Porque uma lenda diz que as relíquias do Santo André foram levadas de Constantinopla para a atual cidade escocesa de Santo André,
que originalmente se chamava Kilhrim. Então elas teriam sido levadas para lá pelo Espírito Santo, algo assim. Então essa é a origem, né, do culto do Santo André na Escócia. Então, você tem um período ali de crescente importância econômica e intelectual escocesa, mas também um declínio do poder político escocês. E nós vamos ter uma questão importantíssima, que é a chegada da reforma protestante na atual Escócia. Por quê? Porque, muito sobre a influência, né, do teólogo John Knox, os escoceses, especialmente os nobres escoceses, vão aderir à igreja presbiteriana, como uma maneira de se distanciarem do rei católico e também começarem a se aproximar da Inglaterra, mas não adotando a igreja anglicana, né? Então vão adotar a igreja presbiteriana. Então, o que vai acontecer progressivamente na Escócia, meu caro Matias? Nós vamos ter um monarca católico com uma nobreza protestante. E isso vai gerar conflitos. E como a gente mencionou, o futuro rei James I, que foi, né, refém da corte inglesa, ele se casou com uma nobre inglesa, você também começou a ter, desde o período da Idade Média, desde o período do Eduardo Longshanks, Eduardo Pernas Longas, casamentos entre as nobrezas. Então, as linhas genealógicas e as linhas sucessórias de Escócia e de Inglaterra começaram a se misturar. Então, nós tivemos o rei escocês James IV, lembrando que James é a versão de Tiago, tá? Na anglofonia, tá? Porque Tiago é Jacob, Jacob vira Jacobus, Jacobus vira Jacques, Jacques virou James, tá? Basicamente é essa a trajetória. O rei escocês James IV, ele foi morto em batalha contra os ingleses, ele é sucedido pelo filho dele, James V, que 30 anos depois luta contra o rei da Inglaterra, o Henrique VIII, que era seu tio, inclusive. E quando James V morre, ele é sucedido pela sua filha, a Mary, que tinha na época 6 anos de idade, e ela foi inicialmente casada com o herdeiro do trono francês para sacramentar a aliança entre os dois países e fortalecer o catolicismo escocês. Porém, o marido dela morre cedo. Até hoje tem especulações, enfim, sobre o que causou a morte do marido dela. No caso, o marido dela era o Francisco II da França, que morreu com apenas 16 anos de idade, supostamente por uma infecção, né? Mas tem, como eu disse, tem algumas teorias da conspiração, etc., né? De que ele teria sido envenenado por protestantes. Porém, isso acaba, né, contribuindo para o distanciamento da França e da Escócia. Um detalhe que eu não sei se ficou claro, né? Ele era o rei da França, né? Eles eram crianças quando eles foram prometidos, né? E ele chega a tomar o trono, né? Por isso que eu disse Francisco II, né? Ele reina ali por basicamente 1 ano. E a Mary, rainha dos escoceses, ela depois se casa com o Henry Stuart, Lord Darnley, que vai ser o rei da Escócia, né, via o seu casamento, e eles vão ter um filho, tá? Isso é muito importante. Porém, voltando, a reforma protestante avança na Escócia e o parlamento escocês assinou um acordo com a rainha da Inglaterra, a Elizabeth Tudor, que era prima da Mary dos escoceses, que bania o catolicismo. Porque, novamente, agora nós temos uma monarquia católica de uma nobreza bastante protestante. Por isso que vocês vão ver, inclusive nesses 2 programas, a relação do futebol com a religião na Escócia e o fato de que um dos principais clubes escoceses, o Glasgow Rangers, durante muito tempo não contratava católicos. Os católicos, eles foram na Escócia, na Inglaterra e depois no Reino Unido, durante séculos, banidos de terem posições públicas, posições importantes, coisas do tipo. E em 1567, a Mary, rainha dos escoceses, ela é presa pelos nobres escoceses. Ela depois, inclusive, é forçada a abdicar. Ela pede apoio para sua prima e, como a prima Elizabeth responde o pedido de apoio, prende a Mary, né, por 19 anos até ela ser executada em 1586. Quem se torna
o rei da Escócia, então, pra gente terminar esse programa? Né? O filho da Mary, o James VI, um protestante. E quando a Elizabeth morre, quem herda o trono inglês? O sobrinho dela, o James VI. O mesmo James que na Escócia é sexto e na Inglaterra vai ser James I, rei de 2 coroas. Bem, Felipe, para quem quiser conhecer mais sobre a história escocesa, qual que é a sua dica cultural? Então, Matias, eu vou dar 2. Uma delas foi importante para o roteiro, que é o manual Scotland, A Concise History, do Fitzroy MacLean, e que foi atualizado em edições mais recentes pelo Magnus Linklater, da editora Thames & Hudson. E para quem quiser uma dica mais levinha para assistir no sofá, tem o filme Legítimo Rei, na locadora vermelha. Não é o melhor filme que vocês vão assistir na sua vida, né? Mas é um filme interessante, né? Em que o Chris Pine interpreta o Robert de Bruce, né? O Robert, rei da Escócia. Então é uma produção de fácil acesso, é uma produção muito bonita, tá? Do ponto de vista visual. Mas, repito, não é o melhor filme que vocês vão ver na sua vida, mas é uma diversão interessante ali por 2 horinhas. Bem, e a minha dica, já que o Felipe tinha citado, né, a questão do kilt, enfim, é o capítulo A Tradição das Terras Altas da Escócia, escrito pelo Hugh Trevor Hopper, que está presente no livro A Invenção das Tradições, que foi organizado pelo Eric Hobsbawm em parceria com o Terence Ranger, né, que aqui no Brasil foi publicado pela Paz e Terra. Então, um livro bastante interessante que não trata somente da Escócia, né? Fala de outras tradições no antigo Império Britânico, mas é bastante interessante. E a gente vai encerrar esta edição com a canção Flower of Scotland, né? Que se tornou o hino das seleções escocesas em competições esportivas, né? Porque oficialmente o hino da Escócia é o God Save the King. Inclusive, né, o Brasil jogou mais de uma vez contra a Escócia nas Copas do Mundo e já tocou tanto o God Save the Queen, o Scotland the Brave e, mais recentemente, o Flower of Scotland, que foi adotado a partir de 1997, e essa canção foi composta pelo Roy Williamson, do conjunto folk The Corrs, em meados dos anos 60, e foi adotada primeiro pela seleção escocesa de Rugby Union, em 1974, por sugestão do winger Billy Steele, durante o British Lions Tour na África do Sul. Então a gente vai encerrar justamente com a versão original do Corrs de meados dos anos 60. O flower of Scotland, when will we see your like again? That fought and died for your wee bit hill and glen, and stood against him. Proud Edward's army, and sent him homeward to think again. The hills are bare now, and autumn leaves lie thick and still. O'er land that is lost now, which thou so dearly held, that stood against him. Proud Edward's army, and sent him homeward to think again. Those days are past now, and in the past they must remain. But we can still rise now, and be
the nation again that stood against him. Proud Edward's army and sent him homeward to think again. O Flora, Scotland, when will we see your like again, that fought and died for your wee bit hill and glen and stood against him? Proud Edward's army and sent him homeward to think again. The hills are bare now, and autumn leaves lie thick and still. O'er land that is lost now, which those so dearly held, O Flora, Scotland, when will we see your like again, that fought and died for your wee bit hill and glen and stood against him? Proud Edward's army and sent him home